Está no ar, hein, parceirinho? Irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV. Aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Curtindo, comentando e se inscrevendo para dar aquela moral pro bigode. Parceiro, o negócio é o seguinte, irmão, o Vasco tá seguindo o caminho de Botafogo e Cruzeiro, tá? Botafogo e Cruzeiro viraram SAF, né? E aí entraram com recuperação. O Cruzeiro, recuperação judicial, para conseguir negociar as dívidas, né? E o Botafogo foi uma recuperação extrajudicial, tá? Que também deu certo lá. O Botafogo devia 430 milhões, e aí conseguiu dar uma enxugada nessa dívida, né? Tira os juros, né? Tira os juros, vai pagando com as dívidas sem juros, e aí fica mais baratinho. O Botafogo está conseguindo se virar nesse caminho, o Cruzeiro também conseguindo se virar nesse caminho. O Vasco virou SAF lá em 2022 para ficar tranquilo, né, cara? Mas a venda foi tão de qualquer jeito, feita pelo presidente Jorge Salgado, uma venda horrorosa para qualquer um, né? A impressão foi essa, 777, irmão, qualquer um, né? Vendeu o Vasco para qualquer um, por isso que a gente ainda está na braba, tá? Agora o Pedrinho entrou, uma dificuldade enorme de conseguir um novo investidor, tá? E aí segue o caminho de Cruzeiro e Botafogo, vai entrar com uma recuperação extrajudicial, tá? O Vasco hoje está dentro do regime centralizado de execuções trabalhistas, então 20% da receita vai para esse regime, né, para ir pagando as dívidas trabalhistas, mais dívidas cíveis. E, irmão, é muita grana, é mais de 200 milhões só de trabalhista e cível, tá? Por isso que o Vasco vai ingressar com a recuperação extrajudicial, depois homologar na justiça, tá? Para seguir pagando o que deve, né? E ainda dar aquela enxugada na dívida, tirar um pouquinho dos juros, né? Para se virar igual o Botafogo. Falando no potencial construtivo de São Januário, falei para vocês que o Vasco contratou uma consultoria, né? 50% do valor, se a consultoria já está negociando, tá? Já está negociando com construtoras aí, 280 milhões por 50% do potencial construtivo de São Januário. Lembrando que essa obra precisa de 506 milhões, tá? E essa consultoria, pelo visto, já está negociando a metade do valor. Parceiro, GB, atacante GB e o Lincoln foram convocados aí para a seleção brasileira de base. Dois bons jogadores do Vasco, né? Duas boas promessas. O Lincoln, zagueiro, acredito até que merece mais oportunidades, né? Porque quando entrou contra o Internacional lá em Porto Alegre foi muito bem, foi bem atrás onde ele precisa ser, na zaga, tá? E ainda meteu o gol nos caras, foi muito bem o zagueiro Lincoln, tá? GB também já jogou titular, meteu gol, bom jogador, mas cara, é aquele negócio que a gente fala, que eu sempre gosto de falar da base, ó, vai oscilar, é garoto, é jovem, né? Ele vai dar aquela oscilada. Olha o Ryan. Quantas vezes a gente criticou o Ryan? Perdi a conta, cara. Perdi a conta, né? O Ryan, inclusive, você vê pela falta de maturidade dele, jogo Copa do Brasil, jogo decisivo, ele empurrou o rosto do cara do Atlético Paranaense e foi expulso. Pô, falta de experiência, falta de maturidade, né, irmão? Mas é bom jogador. Né? A gente vai estar vendo nas últimas partidas, contra o Flamengo, ele que puxou o contra-ataque. Contra o Atlético Paranaense, no Campeonato Brasileiro, que foi aquele primeiro jogo na sequência de 3, ele que puxou o contra-ataque também para o gol do Emerson Rodrigues. Tá? Na Copa do Brasil, primeiro jogo, quem deu o passe de peito pro Puma foi o Ryan de novo. Tá? Ryan é bom jogador, cara. Ryan, irmão, é Porto de Portugal, Sporting de Portugal, Lyon, Milan, Aston Villa, tá? Vários times de grande porte na Europa, tá? Vários times de grande porte na Europa querendo o Ryan. Então, muita calma, tá? Muita calma na hora que você for criticar o moleque, tá? Muita calma. O Vasco tem bons talentos na base. E vai, irmão, repito, vai jogar mal uma partida, vai jogar bem outra. Ó, são jovens, ó.
vai ter aquela oscilada normal. Parceiro, o pessoal estava perguntando para mim, Bigode, que você, na sua opinião, né, São Januário ou Maracanã para semifinal? Irmão, São Januário, esquece, parceiro. É São Januário mesmo, ainda bem que a diretoria, né, junto com a comissão técnica e os jogadores, também preferiram São Januário. A gente sai para jogar com o Galo, primeiro jogo fora, segundo jogo em casa, São Januário, decidir em casa, irmão. Decidir dentro de São Januário, cara. O Vasco não perde a maior tempão em São Januário. A última derrota foi com o Ramon Dias naquele dia lá, aquele 4-0 pro Criciúma. Tá? Depois, com o Paiva, quando o Paiva reassumiu, né, melhor dizendo, né, depois do Álvaro Pacheco, o Vasco não perdeu mais, cara. Não perdeu mais, maluco. Não perdeu, cara. Não perdeu. Foram 8 jogos, se eu não me engano. 6 vitórias, 2 empates. Esquece, maluco. Bota jogo em São Januário mesmo, tá? Bota em São Januário mesmo. Ó, a gente chegou a 60 mil ingressos vendidos no Mané Garrincha, tá? Para Vasco e Palmeiras. Deve ser recorde de público no Campeonato Brasileiro 2024, tá? Ainda tem alguns ingressos, né? Para você que é de Brasília, da região, quer ir no jogo do Vasco, corre, porque depois, irmão, esquece! Depois vai acabar, tá? Para essa partida contra o Palmeiras, já falei para vocês algumas dúvidas que o treinador Rafael Paiva tem para escalar esse time, né? Uma não é dúvida, irmão. Uma é a saída do Léo, uma troca é óbvio que vai fazer. Saída do Léo, entrada do João Vitor, que é o melhor zagueiro do Vasco hoje, tá? E aí a dupla de zaga João Vitor e Maicon. As dúvidas são meio de campo, né? Sforza ou Matheus Carvalho. O Matheus Carvalho vinha mal em algumas partidas e aí por isso entrou o Sforza. E o Sforza foi muito bem na partida contra o Atlético Paranaense, no jogo de volta da Copa do Brasil. Já não foi tão bem contra o Flamengo. Por isso que hoje o Rafael Paiva tem a dúvida se volta o Matheus Carvalho para a equipe, até porque o Matheus Carvalho tem melhores números do que o Sforza na temporada, tá? Na frente, aquela dúvida, Jean Davi deve sair, não foi bem de titular contra o Flamengo, tá? E aí a dúvida do treinador é Ryan, que tem entrado bem, ou Emerson Rodrigues, que também entrou muito bem na partida contra o Flamengo, né? Eu falei para vocês, foi fundamental, cara, aquele lance do gol do Vasco, fundamental, ele fingiu que foi para a linha de fundo, não foi, brecou, voltou e levantou na área, matou a zaga dos caras, matou a marcação dos caras, e aí o Puma conseguiu pegar a bola quase saindo, tocar para trás pro Coutinho de cabeça guardar o gol de empate do Vasco. Irmão, para cima do Palmeiras, tá? Vamos para cima do Palmeiras, que o Vasco possa fazer uma grande partida para a galera de Brasília. Queria que você comentasse aqui quem você escalaria, Sforza ou Matheus Carvalho? E na frente, Ryan ou Emerson Rodrigues? Comenta aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral pro Bigode. Eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!